Olá pessoal, eu sou a professora Marjorie Robles e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para o Enem de Língua Inglesa. Já que vocês clicaram nesse vídeo, acredito que tenham escolhido inglês como língua estrangeira para a prova do Enem. Então eu já aviso, não se desesperem. Mesmo que vocês não sejam fluentes em inglês, tenho certeza que de alguma forma essa língua já está presente no seu dia a dia. Seja por meio de atividades rotineiras, como uso de smartphones, acesso a filmes, músicas estrangeiras ou videogames, o inglês já faz parte da sua vida. Então você tem que aproveitar toda essa exposição ao idioma e se preparar para a prova. Eu sei que o espanhol até tem mais similaridades com o português, mas exatamente por conta disso, a complexidade da prova acaba sendo muito maior. Por isso, dê uma chance ao inglês. Afinal, a maioria de vocês estuda o idioma praticamente a vida escolar toda, certo? Então, façam valer as 5 questões, pois elas podem fazer toda a diferença na hora de conquistar a sua vaga dos sonhos. Agora, como podemos nos preparar para a prova de inglês do Enem? Sabemos que o foco dessa prova é a interpretação de texto. Sendo assim, não adianta ficar memorizando agora tabela de verbos, voz passiva, conectivos. É claro que saber nunca ocupa espaço. Mas nessa reta final de estudo, eu sugiro que vocês concentrem todas as suas energias na leitura de textos em inglês. Com essa prática, vocês vão conseguir adquirir um maior repertório de vocabulário, pois afinal, quanto mais vocês lerem, mais palavras vocês vão aprender. Vocês vão conseguir também aumentar o conhecimento de mundo, pois quando interpretamos textos, precisamos estar conectados com os temas da atualidade. E por meio dessa leitura, vocês estarão muito mais preparados para interpretar as questões do Enem. É importante também se familiarizar com a compreensão e análise dos diferentes gêneros textuais. Então, quando falamos de textos no Enem, o que podemos esperar? As questões surgem sempre contextualizadas e vocês podem encontrar textos em formato de cartas, em formato de charts, artigos, crônicas, quadrinhos e mais uma infinidade de possibilidades. Por isso, quanto mais leitura, melhor será a experiência no Enem. Uma ótima prática é rever as provas anteriores de inglês do Enem. Essa será a forma mais fácil de vocês encontrarem o formato de textos que são apresentados durante as provas. Por quê? Porque as questões oferecem sempre um formato padrão. As questões são em português, porém o texto de estudo está em inglês. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem entender como essas questões funcionam e se preparar para interpretá-las. Por isso, quanto mais prática, mais leitura, mais vocês terão acesso a um bom resultado. Agora, uma coisa muito importante que vocês têm que levar em consideração é que no dia da prova, vocês podem pensar em se dedicar a responder as questões de inglês no início. Por que no início da prova? Porque vocês vão estar com a cabeça fresca. Às vezes, por uma questão de nervosismo ou falta de tempo para quem deixa 5 questões de inglês para o finalzinho do dia, vocês acabam tendo mais dificuldade para captar as ideias centrais dos textos apresentados na prova. E com isso, vocês deixam passar batido informações muito relevantes que, se vocês tivessem lido com a mente fresca, vocês de cara perceberiam qual seria a resposta certa. Agora, mais uma dica na hora de enfrentar as questões é dividir a leitura em 3 etapas. Primeiro, ler o texto de forma geral. Assim, vocês já terão uma boa noção do que se trata a questão. Segundo, ler a pergunta com muita atenção. E depois, por fim, em terceiro lugar, vocês vão retomar o texto. E assim, vocês vão fazer essa segunda leitura já sabendo o que procurar.
Porém, agora vocês vão fazer a busca dessa resposta de forma muito mais detalhada. Dessa forma, vocês conseguem primeiramente entender o texto no geral e depois focar na resposta, evitando assim as pegadinhas que envolvem a interpretação de texto. E vale reforçar que é imprescindível que vocês entendam a ideia central dos textos apresentados. Sabendo do que se trata o texto e a mensagem que ele quer passar, você já consegue eliminar pelo menos uma ou até duas das alternativas apresentadas. Então, para que vocês estejam preparados para o Enem, não se esqueçam de consumir o máximo de conteúdo que puderem na língua estrangeira, desde música, quadrinhos ou até mesmo livros e revistas, para assim conseguirem se acostumar ainda mais com o idioma. Às vezes, apenas com esse contato, vocês conseguirão identificar várias palavras e os sentidos das frases e do texto. Ler jornais como BBC e The New York Times e outros veículos de comunicação em língua inglesa também vão ajudar muito, porque as questões abordam temas de atualidade, trazendo inclusive trechos de notícias retirados desses portais. E o que, além disso, também vai deixar o inglês de vocês muito afiado. E vão deixá-los inteirados de tudo que está acontecendo no mundo afora, o que é extremamente importante para uma prova como o Enem. Vale também refazer as questões das provas anteriores, para entender o padrão dessas questões, já que as provas seguem o mesmo formato de interpretação de texto. Então lembre-se, foquem em entender a mensagem por trás dos textos e não se desesperem por não saberem o significado de uma palavra ou outra. O que realmente importa é o contexto geral e não essas palavras em específico. Com isso, eu tenho certeza que vocês irão se sair muito bem no Enem. Boa prova!